O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Caríssimos filhos Richard, Martinelli, Alessandro, demais oficiais, filhos amados, queridos praças, queridos sacerdotes aqui presentes, prezados redentoristas, povo santo de Deus. Com alegria celebramos hoje, de forma já adiantada, o mistério da presença de Deus na vida de Maria, desde o início da sua vida, que nós assim o proclamamos, a Imaculada Conceição. E o que é a Imaculada Conceição, para a gente entender o que nós celebramos, e o porquê subir o morro, e o porquê vir a uma missa da Imaculada Conceição? Significa este mistério grandioso que Maria, desde o momento em que foi gerada no ventre de Ana, sua mãe, ela já foi gerada sem o pecado das origens. Todos nós somos gerados com o chamado pecado original. E o pecado original nos é tirado quando a gente é batizado. Assim, Maria Santíssima foi preservada do pecado original. E chamamos a Imaculada Conceição. A sua concepção no ventre de sua mãe Ana foi imaculada, sem mancha, sem pecado. Como podemos assegurar isso? Como colocar algo tão grandioso e tão profundo numa pessoa, Maria Santíssima? De um modo muito direto, explico aos senhores. Hão de concordar comigo que onde está o pecado, Deus ali não se faz presente. Ou seja, quando a gente prefere pecar, nós perdemos a graça.
e Deus não se faz presente. Se Deus estaria no ventre de Maria Santíssima, ali não poderia haver pecado. Como consequência, pelos méritos de Cristo, por causa da pessoa de nosso Senhor, Maria foi preservada de toda a culpa do pecado, principalmente deste primeiro pecado de nossos pais, o pecado chamado original. A primeira leitura nos mostra isso. Eva, Adão pecaram, disseram um não a Deus. E qual foi o pecado de Adão e Eva? O pecado da soberba e da desobediência. Desobedeceram à voz de Deus, que na narração bíblica diz: não comam desse fruto. E eles acabaram comendo. E por que o comeram? Porque a serpente ludibriou e disse: se vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão deuses. É o maior pecado que nós temos, querer se colocar acima de Deus. A soberba, a arrogância, a autossuficiência, o achar que nos bastamos a nós mesmos e não precisamos de Deus. Esse é o pecado das origens. Se a primeira mulher, a mãe de todos os viventes, como ouvimos na leitura, deu um não a Deus, agora Deus mesmo, em sua bondade, providencia uma segunda mulher, que dirá um sim generoso a Deus. É o que nós encontramos no Evangelho de hoje. Maria foi visitada pelo arcanjo Gabriel. Ave cheia de graça. Impressionante, não é metade de graça, não é um pouquinho de graça, é cheia, totalmente cheia de Deus, cheia da graça de Deus, sem pecado. O anjo ainda continua: o Senhor está em ti, Maria. O Senhor é contigo, o Senhor está aí contigo. E ela logicamente toma um susto. Você vai conceber, vai dar à luz um filho, e este menino será chamado Filho de Deus. Como consequência, ela é mãe de Deus e nossa mãe, porque Jesus nos tomou a todos como irmãos. Num gesto bem humano e bem direto, Maria diz: como vai acontecer isso? Ela não diz que não aceita. Ela diz: eu quero saber como vai acontecer, porque eu não conheço o homem. É totalmente virgem, é totalmente pura. E o anjo completa: não te perturbes, o Espírito Santo virá sobre ti. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Altíssimo, Filho de Deus, reinará para sempre, e o seu reino não terá mais fim. Celebrar então a Imaculada Conceição é celebrar a grandeza de Deus em sua criatura, que purifica toda a humanidade em Maria, para que ela gere aquele que perdoará todos os nossos pecados, aquele que será o Redentor, Jesus Cristo. Celebrar, portanto, Maria, e as honras que prestamos a Maria são todas elas endereçadas a nosso Senhor. Assim a igreja coloca no 8 de dezembro, bem próximo do Natal, a Imaculada Conceição, para dizer: vamos nos preparando aos poucos para celebrar a grande festa que é o nascimento de Jesus entre nós. Deus se lembrou de nós. E de tal forma, se tivemos uma antiga Eva que caiu na soberba e na desobediência, temos agora Maria que se manifesta na obediência e na humildade. Eis-me aqui, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vontade de Deus. Igualmente, se tivemos um Adão que se deixou levar e também pecou, agora nós temos um novo Adão, Cristo Jesus, que também foi obediente até a morte e morte de cruz, e deu a vida por nós, mesmo sendo Deus. É este o mistério que nós hoje celebramos. Ao redor deste mistério está a igreja inteira, mas de modo muito especial, nossa força do exército, desde 2008, tem começado esta procissão, este subir o morro. Subir o morro não é só por subir um morro,
é muito significativo. Nós subimos ao encontro daquele que em um morro foi crucificado por nós. Nós subimos ao encontro daquele que em um morro, o Monte Tabor, se transfigurou para nós, se mostrando o Filho de Deus vivo. Nós subimos o morro da nossa existência. Nós vamos num crescendo, nós vamos amadurecendo humanamente falando e amadurecendo igualmente na fé. Vamos encontrando valores. E o que o nosso exército nos dá, se não valores? Valores para uma vida inteira. Fugir igualmente da vida de pecado, assumir a vida da graça, seja ela no testemunho dentro dos nossos quartéis, seja ela no testemunho dentro de nossa casa, sacrário vivo de Deus, nossa família, seja também ela dentro de uma igreja, a grande família de Deus, onde nós manifestamos publicamente a nossa fé. Subir o morro é crescer. E sempre que a gente está crescendo, nós temos o acompanhamento da mãe. É ela quem nos dá a mão para a gente dar os primeiros passos. É ela que nos leva à escola. É ela que vai incentivando o nosso crescimento humano. Quem de nós não lembra de gestos afetuosos, firmes, decididos de nossa mãe em nossa vida? Assim também Maria Santíssima, aquela sem pecado, nos introduz no caminho de Jesus, no seguimento de Jesus, no subir ao encontro de Jesus, deixando para trás os pecados. E os nossos pecados, filhos amados, se manifestam pessoalmente, é verdade, cada um deles, cada um de nós os conhece, e pode se manifestar também publicamente, quando eu não sou o irmão, quando eu não cumpro a minha função, quando a hierarquia e a disciplina é colocada em dúvida, quando eu não cumpro a honra daquilo que eu visto nesta farda, quando eu também não me deixo levar num testemunho vivo e público de salvar, cuidar do nosso povo. Cuidar do nosso povo. Não é para isso que vestimos essa farda, não é para isso que entramos na nossa força, não é para isso que somos o exército de Deus e o exército brasileiro, para cuidar dos nossos irmãos. Eis o paralelo da mãe que cuida com o exército que cuida. Uma grande mãe para todo o Brasil, a cuidar desde nossas fronteiras, dos nossos pelotões, até mesmo nos grandes comandos. O cuidado nos gestos mais diminutos, nos gestos pequenos, de servir um cafezinho, de limpar um chão, de deixar o coturno direitinho, até o gesto de assinar um documento que decide uma vida de um comando inteiro. Tudo isso é imitar Nossa Senhora, é pensar no bem da tropa, é pensar no bem do meu irmão que está comigo, é buscar cumprir a nossa missão para não termos o pecado nem da omissão, muito menos da irresponsabilidade da farda que carregamos. Subimos a este santuário, estamos aqui como família do Exército Brasileiro, Verde Oliva, para dizer à Mãe de Deus, a Imaculada, nós estamos aqui, Mãe, e como bons filhos, queremos dizer que a Senhora é tudo para nós, mas ao mesmo tempo, pedir as tuas graças, pedir a tua intercessão, o teu cuidado. Se uma mãe nos ensina a crescer e a amadurecer, também uma mãe é aquela que protege. Quem de nós não teve uma experiência de correr à mãe, às vezes até para não apanhar do pai, não é? Ou no momento de dificuldade, a gente correr à mãe para ensinar num dever, para nos ajudar numa dificuldade que passamos. Maria Santíssima é a Imaculada Conceição e nos indica uma única coisa: imitem meu filho Jesus, sigam meu filho Jesus, igualmente fujam a todo pecado. A Imaculada Conceição quer nos dizer isso, e hoje do alto dos céus, ela nos vendo subindo este morro, ela acolhe as nossas intenções, acolhe nossos desejos como mãe e leva aos pés de seu filho para que ele os realize
para o nosso bem, da nossa tropa, do nosso exército, de todo o nosso Brasil. Maria Santíssima está sempre conosco. Desde os inícios estava sempre conosco. A Imaculada Conceição é invocada pelo Exército Brasileiro desde os tempos de Caxias. A Imaculada Conceição protege o Exército Brasileiro desde o nosso início, desde uma vida inteira, das grandes batalhas que nos deram como consequência o nosso Estado brasileiro, até aquelas pequenas batalhas no nosso íntimo, que cada um deve se apegar e pedir à mãe: ajuda-me neste momento de dificuldade que estou passando. Filhos do Exército Brasileiro, aqui no nosso Recife e também no nosso Seminé, quero pedir a todos vocês: cresçam nessa devoção. A gente não enche uma igreja só para encher uma igreja. A gente vem aqui porque não foi a gente que decidiu vir aqui, foi ela que nos arrastou, foi ela que nos conquistou, e ela quer algo conosco. E a única coisa que Maria quer conosco é nos levar a seu Filho Jesus. Por isso, nenhum louvor que se faça à mãe diminui o filho. Pelo contrário, cada vez que louvamos a mãe, ainda mais fazemos crescer o amor e o seguimento de nosso Senhor como discípulos e missionários dentro do nosso exército para servir o nosso povo brasileiro. Não nos afastemos da mãe de Deus. Se Ele, sendo Deus, quis vir por uma mãe imaculada, como nós agora podemos ter Jesus sem Maria? Nos dizia São Bernardo: há Jesus por Maria. E numa imagem do corpo místico de Cristo, ele dizia: Jesus é a cabeça, nós somos os membros do corpo de Cristo, que trabalhamos para Cristo. Maria é o pescoço, aquela que nos une a Jesus, leva todos os filhos a Jesus e traz Jesus a todos os filhos. Filhos amados aqui presentes, devotos da Imaculada Conceição, o nosso exército brasileiro está aqui para vocês verem que, além de tantas coisas boas que eles aprendem para nos defender, eles também têm fé. E esta fé é manifestada no amor a Jesus, no amor a Nossa Senhora. Rezem pelo nosso exército brasileiro, enquanto no silêncio ele cuida de todos vocês. Rezem pelas nossas forças armadas, rezem até por esse pequeno bispo, para que a gente cumpra a nossa missão, assim como Maria cumpriu a sua missão. E que todos nós hoje nesse santuário possamos repetir como Nossa Senhora para Deus: eis-nos aqui, somos como os teus escravos, Senhor. Faça na nossa vida, no nosso exército, no nosso Brasil, segundo a tua santa vontade.